cobranças no elenco, dentro do vestiário, retorno importante para a próxima partida contra o Vasco e muito mais. O São Paulo vai contratar alguém nessa janela do meio do ano? E eu tinha a impressão que não, Rafael. Tinha quase toda a certeza que não. Mas conversando hoje com uma pessoa do São Paulo, eu fiquei com a convicção de que sim. Essa pessoa assegurou que existe o interesse, existem conversas. Eu falei, me fala algum nome. Salve, salve, rapaziada que acompanha o canal. Antes do nosso giro de notícias, deixa eu te falar do nosso novo parceiro, Tadala Natural. Para você que está com problemas ou apenas deseja melhorar a sua performance na hora H, esse sem dúvida é o melhor, mais potente e saudável. Liberado pela Anvisa sem contraindicação e contando com 9 ingredientes afrodisíacos. Ele é um suplemento natural que vai lhe ajudar a disputar a melhor partida da sua vida. Não corra riscos tomando substâncias com efeitos colaterais e componentes químicos. Invista na sua saúde sexual com segurança. Clique no link abaixo que está na descrição ou no primeiro comentário afixado e garanta o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Aproveite a oferta e ganhe também até 3 frascos de graça sem custos adicionais. A sequência após a pausa, Senna, a gente estava falando aqui, é muito complicada. A gente vai até trazer para vocês, mas é uma sequência que, assim, derruba trabalho, né? Então o São Paulo tem que voltar muito ligado, certo? Não, vai ser embaçado. Já volta da pausa pegando o Flamengo no Maracanã. Então vai ter uma sequência bem complicada ali. Agora, a Raí, hoje no Bom Dia, eu tava falando lá com o pessoal que entre algumas coisas erradas aí de lesões e tudo mais, que algumas coisas são imprevisíveis, mas outras são. E eu tava falando muito do Oscar. Sim. Que o Oscar já jogou... O São Paulo já jogou o mesmo número de partidas que a temporada da China inteira teve, né, nos últimos 2 anos. O Oscar fez 32 jogos numa temporada e 35 em outra. E nessa temporada chinesa, que é de um semestre aqui, ele ficou fora de 1/3 dos jogos. Não é culpa dele, mas o planejamento não tá andando bem. O São Paulo tá tendo que usar muito o Oscar, porque ele é diferenciado, e aí lesiona o cara. Aí você pega jogos como o do Náutico, que o campo pesado e tal, talvez não tivesse necessidade dele jogar 90 minutos, né? O que dá pra fazer nessa pausa pra tentar, digamos assim, que nem quando você tá jogando videogame lá e perde, aí você dá um reset lá, pro São Paulo fazer isso pra temporada, no que tá dando errado, porque é muita lesão. Eu acho que o caso específico do Oscar, Senna, tem a ver com uma fragilidade física que ele talvez tenha por esse baixo número de jogos, né, no período em que ele jogava na China. Eu me lembro que no jogo contra o jogo que o Maxi ficou no banco, qual que foi, Gabi? Vou dar a pergunta da coletiva? Foi o Mirassol, né? Foi o Mirassol. Que ele foi perguntado sobre a questão do Oscar, né? E aí, até a pergunta foi... por que então que o Oscar não ficou de fora, já que havia ali a possibilidade dele ter uma recaída, né, se machucar de novo. E aí a resposta foi que a necessidade fez o Oscar entrar em campo, né? Então o time precisa ganhar, tá numa situação difícil, né, de pontuação. E aí ele foi escalado por conta disso, né? E naquele jogo ele sai no intervalo, 0-0 no intervalo ele sai, e aí depois tem a lesão aí constatada. Então assim, enquanto o time não conseguir juntar algumas vitórias e sair um pouco dessa situação incômoda, você vai continuar sempre jogando no limite, né? O próximo jogo sempre é muito decisivo, e aí até em cima disso que o Gabi falou, quando você tem um campeonato, e isso historicamente o campeonato de pontos corridos mostra, né? Quando você empata muito, uma vitória te empurra bastante pra cima, que foi o que aconteceu com o São Paulo. O São Paulo tinha muitos empates, aí ele ganha do Grêmio, ele ganha umas 6 ou 7 posições na tabela, vai terminar na primeira página da tabela. E quando você perde um jogo nesse panorama de empatar muito, você desce demais, né? Porque você não tem muita margem de manobra pros outros que estão ali próximos. Então, enquanto essa situação não mudar, você vai conviver com isso sempre. E aí, acho que além dessa questão, é preciso ter um planejamento específico para este jogador. É a segunda lesão muscular que ele tem na temporada. Então, está claro que mesmo quando o futebol regressar, depois dessa parada, ele não deve voltar, né, Gabi? Nesses próximos 2 jogos, não deve jogar. Não. Então, quando o futebol retornar lá no meio de julho, né? E o São Paulo tivesse compromisso aí contra o Flamengo e depois Libertadores, Copa do Brasil, enfim, esses mata-matas que vão se acumular também, você precisa ter um planejamento. Ó, esse cara aqui eu não posso usar ele quarta e domingo, então eu vou escolher jogos. Você olha lá o planejamento, o calendário do mês. Pô, Flamengo, vou colocar. O jogo seguinte, eu não sei agora qual é, mas ele vai ficar fora. Aí mata-mata da Libertadores, ele joga. O da Copa do Brasil, não. Vai ter que escolher jogos. Porque você escolhendo alguns jogos, né?
você vai conseguir ter ele saudável em algumas partidas que podem ser chave pra você na temporada. Agora, se quiser colocar ele pra jogar todos, vai acontecer de novo. Se você colocar ele contra o Flamengo, e aí o jogo seguinte, sei lá, contra o Fluminense, depois contra o Santos, depois contra o Atlético Mineiro, vai estourar. Ele vai estourar de novo. Então, assim, em relação ao Oscar especificamente, eu acho que é essa questão. É um planejamento para dosar a minutagem dele e que ele possa jogar partidas específicas. E aí até acho que, ainda em relação a esse assunto, com a ascensão dos garotos, que naturalmente vão oscilar, o Lucas Ferreira, por exemplo, tá oscilando agora, ele não tem feito boas partidas, mas é natural do processo de um cara de 17 anos que sai da base e vai jogar no time principal. Com a ascensão dos garotos, você ganhou outras opções. Você tem jogadores ali que podem atuar pelos lados do campo, no sistema que o Zubeldia gosta de jogar, que você não necessariamente vai precisar sacrificar o Oscar ou o Lucas jogando por ali. Você tem o Luca, tem o Lucas Ferreira, tem o Ferreirinha que vai voltar mais adiante. Você tem outras peças aí que você pode usar. Tem até o próprio William, o Henrique, perdão, que entrou muito bem no jogo do meio da semana, né? Agressivo ali, tal, tentou mais jogador. Então você pode dosar, cara, essa energia dos dois e usar dificilmente os dois juntos, mas talvez um jogo, outro. Lucas e Oscar ali como o 10, como o cara da criação, cada um em uma partida. É o ideal? Talvez não. Seria melhor ter os dois juntos? Claro que sim. Mas se você usar os dois juntos, eles vão se machucar. Então é melhor tê-los de forma dosada do que não tê-los em nenhum momento. E é bom o fato da base estar também ofertando opções, né, para a temporada. Porque a gente fala muito disso, mas parece que não param de vir nomes, né, durante o ano que podem ajudar o São Paulo. Então, a gente falava no começo do ano, né, que Lucas Ferreira, Rian Francisco e Alves já seriam opções bem viáveis e que já ter 3 opções de cara na temporada que vieram da Copinha já seria fantástico. A gente já projetava dessa forma. E aí o São Paulo ofertou o Luca depois no jogo contra o Libertad, que fez um gol e já ganhou espaço no time. Oferta o Henrique agora, que entrou com o Tajeres. Oferta Negruti no banco de reservas. O Mike também, contrato renovado. Paulinho, que esteve no banco. Felisberto pode ter chance. Então, assim, várias opções. E, cara, em uma mesma temporada, incluem talvez o mesmo fator que seria a safra de Cotia muito bem trabalhada, né? E isso é um mérito dos profissionais de Cotia, por óbvio, tem o mérito do Zubeldia também em dar espaço para esses garotos. É que, em vários casos, o espaço ele é conquistado de forma natural, né? Então, a forma que treinam, a forma que o São Paulo também precisa de peças, né? E vai usar a base. Mas é muito curioso, né? Porque o ano que a gente tem um time com menos opções e mais lesões, ele, assim, coincide com o ano em que a base oferta muitas opções, né? E isso é algo muito positivo pro ano e, claro, pensando em longo prazo também. Estourado aqui. Por que o São Paulo vai bem na Copa Libertadores e mal no Brasileiro? Porque no Brasileiro, o Campeonato Brasileiro, o nível é totalmente diferente, mais alto, né? O Bahia é um bom time, bem treinado pelo Rogério, e o São Paulo não jogou nada, mereceu perder mesmo. Legal, então vamos a um rápido intervalo comercial, Mesa volta já, se liga aí. Após a derrota para o Bahia lá em Salvador, o elenco se cobrou muito no vestiário. Soube por algumas informações de que o elenco está muito insatisfeito com esse desempenho no Campeonato Brasileiro e há uma cobrança ali geral para que o São Paulo saia dessa situação. Algumas lideranças dentro do time titular que estava ontem, né, principalmente Luciano, Rafael, Arboleda, que são os jogadores com uma voz mais ativa dentro do time nos últimos anos, falaram bastante, né, fizeram cobranças ali onde realmente o São Paulo não dá para bobear e ficar perdendo pontos. E, lógico, cobranças naturais e mantendo o tom de respeito, né? Esse elenco ele é muito unido, ele é muito fechado, não só entre eles, mas também com a comissão técnica. Então, foi uma cobrança geral, não foi apontamentos ou rusgas de um ou outro lado individual. Mas o grupo sim se cobrando e já querendo dar uma resposta já na próxima partida contra o Vasco. São Paulo está numa situação difícil no Campeonato Brasileiro, ainda não deve, né, ao término dessa rodada, ir para a zona de rebaixamento, mas está bem próximo e caso não consiga a vitória contra o Vasco daqui a 11 dias, no dia 12, no estádio do Morumbi, pode sim acabar indo para a Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, para a pausa da Copa do Mundo de Clubes, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então é um alerta máximo que os jogadores estão ligados ali junto com a comissão técnica. É importante trazer também que os jogadores também estão fechados com a comissão técnica
e a diretoria, o departamento de futebol, também estão fechados com a comissão técnica. Hoje, pelo menos neste momento, não há qualquer movimentação para a saída do técnico Zubeldia, muito pelo contrário. Há um entendimento que ele já passou por outros problemas, até uma pressão até maior do que a que ele sofre hoje, e que a ideia é dar respaldo e continuidade ao trabalho. Eu tenho falado para vocês já há um bom tempo. Além de uma boa relação com o departamento de futebol, com a presidência, o Zubeldia, no entendimento da diretoria, é um parceiro comercial do São Paulo, porque é um dos poucos técnicos hoje de alto nível, na visão da diretoria, de que pode aceitar o desafio do São Paulo nos próximos anos, que é um elenco mais enxuto, sem grana para grandes contratações, revelação de atletas da base e mesmo assim se manter no time competitivo. Então é dessa forma que o São Paulo se vê nessa temporada, e há um entendimento que o Zubeldia se encaixa em toda essa filosofia adotada pelo departamento de futebol em 2025, tá? Pra gente continuar, há um entendimento de que a pausa, né, para a data FIFA dentro do São Paulo vai ser de muita utilidade, não só da parte física, mas também da parte mental. Há um entendimento de que os jogadores estão, obviamente, desgastados, né? Por conta dessa sequência, dessa maratona de jogos que o São Paulo tem enfrentado desde a eliminação do Paulistão lá no início do ano. E aí depois foi uma maratona, foi jogos de Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores de uma maneira consecutiva. E que essa pausa para a data FIFA vai dar um respiro, até para você conseguir a recuperação plena dos jogadores, né? Tinha jogador que vinha jogando todas, né? Mesmo o Alisson, que nessa semana acabou tendo o descanso forçado por conta das suspensões, mas o Pablo Maia, que mal voltou e já teve que começar a jogar, porque rapidamente você perdeu o Marcos Antônio, aí o Bobadilla também, que entrou no time, já teve que jogar todas, aí você tem outros jogadores como Cedric, Ferrarese, Arboleda, o Rafael, o Wendel, o Enzo Dias, vários jogadores que tiveram que jogar de uma maneira consecutiva, até o próprio Lucas Ferreira. E há um entendimento que essa pausa ali para essa data FIFA vai dar para recuperar os jogadores nessa maneira física, ou seja, você vai ter um tempo de descanso considerável para que você possa continuar trabalhando e ter os jogadores a plenos pulmões para o desafio contra o Vasco. E além disso, recuperar a parte mental. Há um entendimento, quando você tem essa sequência de jogos, entra muito numa questão até psicológica. Imagina, a cada 3 dias você tá ali com alto rendimento, com uma alta performance, sempre para vencer, sempre para jogar, sempre. Então acaba também tendo esse desgaste mental dos atletas. E além de tudo, né, as coisas não vêm acontecendo da forma que todos esperavam dentro do Campeonato Brasileiro, com essa situação onde o São Paulo briga hoje contra o rebaixamento, bem mais contra o rebaixamento do que propriamente para uma vaga na Libertadores e, quiçá, título brasileiro. Então há um entendimento que também vai dar uma rejuvenescida no mental dos atletas para pegar o Vasco. Então há um entendimento geral ali dentro do clube que essa pausa para a data FIFA vai ser crucial para recuperar os jogadores mentalmente, fisicamente, para que todos estejam aptos e bem para o compromisso contra o Vasco. E aí há um entendimento geral lá que as coisas podem acabar acontecendo de uma maneira positiva contra o Vasco, que aí o São Paulo pode, com uma vitória, dar um respiro, ir mais tranquilo para a pausa da Copa do Mundo de Clubes. Os atletas vão tirar 10 dias de folga, depois vão voltar também mais descansados, aí depois vão começar a fazer os trabalhos táticos, o Zubeldia vai fazer os ajustes aí que ele acha que são precisos para essa equipe, alinhado também com a volta de alguns jogadores que serão cruciais aí para a sequência da temporada. Sobre retornos dos lesionados, o Marcos Antônio deve reunir condições de estar contra o Vasco. Dos atletas que hoje estão no departamento médico, deve ser apenas um único atleta à disposição do técnico Zubeldia para o compromisso contra os vascaínos no dia 12. É óbvio, Alisson e André Silva, que cumpriram suspensão contra o Bahia, também serão retornos importantes. Mas o departamento médico, apenas o Marcos Antônio, ele está com uma lesão na região posterior da coxa, e aí ele deve reunir condições de pegar o Vasco, e vai depender muito também, né, da opção do Zubeldia, se ele vai querer começar com o Marcos Antônio de volta, ou se ele vai apostar em Alisson e Pablo Maia novamente, mas a tendência mesmo é do camisa 20 fazer a partida contra o Vasco. O Marcos Antônio, inclusive, não vai bater a meta, tá? A meta de venda, que ele estava prestes a bater, inclusive,
mas por conta dessa contusão, ele não vai bater a meta de vendas com a Lazio. Então, por conta disso, o São Paulo não será obrigado a comprar o Marcos Antônio, mas já está em negociações muito bem avançadas ali para a extensão contratual do atleta por pelo menos mais uma temporada, um reempréstimo por mais um ano, e aí acabando esse empréstimo, o São Paulo vai fazer o pagamento a Lazio, e aí esse pagamento seria em 3 parcelas anuais, seriam uns 25 milhões, você divide em 3, paga a primeira parcela em 26, a segunda parcela em 27 e a última parcela em 28, e aí o atleta também já teria automaticamente, logo depois de 26, já teria também um contrato renovado por mais 3 temporadas, e aí tem a sua permanência garantida por mais tempo dentro do São Paulo. Então o Marcos Antônio deve estar disponível contra o Vasco, vai depender muito da comissão técnica e também o lado físico, né? Porque ele vai voltar a estar 100% recuperado da sua contusão. Mas será que ele vai ter forma física o suficiente para estar em campo contra o Vasco? Isso vai ser a análise da comissão técnica durante os próximos dias, onde o São Paulo vai começar a sua preparação para tentar vencer o Vasco. E quem sabe, né? Tirar um pouquinho dessa zica que tem assolado no Campeonato Brasileiro. Fechou? Só um recadinho final, aqui embaixo tem o link da Ola Esportes, e aí você pode assistir todos os jogos do mundo vocês podem acompanhar na Ola Esportes e de graça. Só você clicando no link já me ajuda bastante, que eles vão entender lá que, o pessoal aqui do Alexander é engajado e tal, a gente fechou parceria por um mês. Estamos indo para a nossa segunda semana de 4 semanas de parceria, onde eles vão avaliar realmente se vai valer a pena manter por mais tempo. Então, por conta disso, é super importante você clicar no link que a gente pode ter um parceiro no canal aqui por mais tempo, que vai nos ajudar a dedicar mais tempo aqui, a ser, quem sabe, né, a nossa principal fonte de renda, que a gente pode trazer mais conteúdos, mais notícias, a melhorar aqui a infraestrutura, e vocês podem estar fazendo parte disso também. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão embaixo. Aproveite aí o resto do seu domingo, tenha uma ótima semana na medida do possível. Agora a gente vai ficar tranquilo, vai ficar de olho aí no Carleto, na seleção brasileira, e aí a gente vai voltar com mais força contra o Vasco. Tenho certeza que a gente conquistará os 3 pontos e sair dessa labuta que é o Campeonato Brasileiro neste momento. Um abraço para todo mundo, até a próxima. O Vasco, tchau. que também havia sido especulado em outros times, entre eles o Ceará, foi outro a completar o 7º jogo nesse final de semana. Matheus Fernandes, 26 anos de idade, jogou 36 minutos na vitória do Red Bull contra o Vasco. O Jair entrou como titular nessa partida pelo Vasco contra o Red Bull. Já o Pituca entrou no segundo tempo da derrota do Santos contra o Botafogo, e dessa maneira os 3 seguem em seus clubes. O Matheus Fernandes era pretendido pelo Atlético Mineiro por pedido como reivindicação do Cuca. Situação parecida em relação ao Pituca, mas ambos foram vetados pelo SIG, o Centro de Inteligência do Futebol lá do Atlético, um órgão criado para buscar jogadores e para validar contratações. Pituca também era especulado no Bahia, no Fortaleza e no São Paulo, mas já dá para cravar que segue jogando no Peixe. Informação importante, o São Paulo fechou nesse domingo a venda do lateral direito Ângelo, 16 anos de idade, com o Strasbourg, clube francês que tem como dono os mesmos representantes do Chelsea. Não descarto, inclusive, que seja uma jogada do Chelsea, mas você coloca o Strasbourg na parada para que o negócio não fique tão caro. A operação final foi fechada em 5 milhões de euros fixos, ou 32 milhões de reais, mais 2 milhões de euros em bônus, que equivalem a 13 milhões de reais. Então o São Paulo tem assegurados 32 milhões de reais que serão pagos em 2 parcelas. A primeira 30 dias após a assinatura do contrato. Na próxima segunda-feira, o Ângelo já vai para a França para passar por exames médicos e assinar esse contrato, ou seja, em breve o São Paulo terá direito a 16 milhões de reais, os outros 16 milhões caem assim que o atleta se transferir em definitivo para o Strasbourg em janeiro de 2027. Vale a lembrança de que o Ângelo só pode se mudar de clube e jogar no exterior a partir do momento em que completar 18 anos de idade. São Paulo assegura os 32 milhões, sonha com os outros 13 e mantém 12,5% do valor de uma venda futura. Ângelo, que é super bem avaliado no futebol brasileiro, havia disputado, por exemplo, o Sul-Americano Sub-17 com a seleção titular absoluta e autor, inclusive, de um gol. Mais uma contratação feita pelo Chelsea por indicação de Alisson Marins, que é o grande responsável por chefiar o scout do Chelsea na América do Sul. Já o São Paulo, em grave dificuldade financeira, não pôde pôr esse menino para jogar, precisou vendê-lo antes, até por isso
conseguiu um valor bem abaixo do que certamente o Ângelo vale. E você que pensa sobre essa negociação, já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Tá perguntando sobre Ian Couto no São Paulo. Elton, estava conversando hoje com uma pessoa do São Paulo, atrás de novidades. A principal delas é que o São Paulo conseguiu quitar todas as dívidas que tinha com o elenco. O São Paulo ainda não havia pago o prêmio pela classificação para Libertadores via Brasileiro do ano passado, e tinha uma ou duas, 2 meses de direitos de imagem. Por que eu coloquei 1 ou 2? Porque havia casos de 2 meses de inadimplência, havia casos de 1 mês. Então essa foi uma boa notícia para o São Paulo, muita preocupação em relação a essa questão financeira. Aí eu perguntei para essa pessoa com quem eu estava conversando, mas e reforços? Ela falou, Nicola, devem chegar 1 ou 2, mas precisam ser reforços baratos, caras que cheguem de graça e com um salário não muito alto. Eu falei, beleza, obrigado. Tentei descobrir nome e não consegui. Sobre Ian Couto, chance nenhuma. O Ian está hoje avaliado em 24 milhões de euros. Brasileiro de 22 anos de idade, que joga no Borussia Dortmund, temporada passada de 30 partidas e 1 assistência, tá? Jogador que inclusive foi comprado junto ao Manchester City, operação de 25 milhões de euros. Ele acaba de ser comprado. Rafael Antonini, Nicola, boa noite. O São Paulo vai contratar alguém nessa janela do meio do ano? Eu tinha a impressão que não, Rafael. Tinha quase toda a certeza que não. Mas conversando hoje com uma pessoa do São Paulo, eu fiquei com a convicção de que sim. Essa pessoa assegurou que existe o interesse, existem conversas. Eu falei, me fala algum nome, não posso. Se eu falar agora, você vai publicar e vai melar o negócio. Eu falei, mas e se eu não publicar? Não, você vai publicar porque eu te conheço. Eu falei, tá bom. Pior que eu vou mesmo, porque se a pessoa me passa a informação, eu sempre dou um jeitinho, ainda que eu não fale o nome, eu dou um jeitinho de publicar porque eu não sou baú para guardar segredo. Boa noite, Nicola. E o Marinax, alguma novidade? Ed Gamer vai fechar. Mas você vai precisar ter paciência, porque é uma coisa pro segundo semestre. Muitas questões burocráticas, muito detalhezinho. Isso vai acontecer, mas de forma lenta e gradual. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos aí.